Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre vivência e também vou pedindo assim para que nos prestigie com o seu like e curtindo as nossas páginas. A vivência ela é bem interessante porque é mais fácil perceber o adulto. O adulto tem uma criança pequena que ele é responsável e ele marca a vida daquela criança. O jeito que aquela criança está tendo o aprendizado, o jeito que aquela criança está desenvolvendo, ele fica muito feliz. Um período depois, aquela vivência já não tem significação. Uma vivência na vida de um adulto, para ter uma significação, ela tem que ter tido uma emoção, ela tem que ter tido um sentimento. Com esse sentimento, a pessoa marca dentro dela aquela vivência. Pode ser um sentimento bom, pode ser um sentimento que não foi bom. O sentimento que não foi bom pode ter partido da própria pessoa ou a própria pessoa ter recebido daquela com quem ele relacionou e não ficou um sentimento bom. Mas quando é uma vivência que tem um sentimento bom, anos depois a pessoa também lembra daquela vivência, lembra de uma maneira agradável. Quer dizer que as vivências que nós temos, que nos marcaram, sejam boas ou não sendo boas, sendo sofridas ou não sendo sofridas, marca dentro de nós, marca no nosso espírito. Quando a vivência não é boa, do jeito que nós tivemos um comportamento, precisa de lembrar assim, forma o karma. É isso que nós precisamos de entender. Para o nosso karma, numa época seguinte, observando agora aqueles que nós conhecemos, que está apresentando muitas limitações e às vezes limitação física também, é da vivência anterior, o jeito que a pessoa teve a vida. E nós vemos assim que quando apresenta uma limitação, a pessoa muitas vezes não gosta de determinada coisa. A vivência que ela teve no período anterior, que marcou, agora fica bem forte assim, que daquele segmento ela não gosta. Então muitas vezes está relacionado à vivência com animais. O jeito que a pessoa comportou numa época anterior, ou seja, de maneira boa ou de maneira que não foi boa, muitas vezes a pessoa vai marcando dentro dela. Então nós tínhamos que desenvolver uma condição bem importante, que as vivências boas e as vivências que não são boas, que nós temos dentro de nós, a mesma coisa. Muitos falam assim que não quer nem lembrar. Tem aquela condição bem importante da bondade, de fazermos o resgate da vivência que nós julgamos que não foi boa para nós ou que não foi boa para o nosso semelhante, que nós ficamos presos a esse semelhante. Estamos muito acostumados a achar assim que a nossa vida é o nosso corpo. O nosso corpo é um instrumento para o espírito. Então a pessoa tem que lembrar assim, que quando nós estamos fazendo uma pesquisa, de um estudo, de uma compreensão, não é dentro de nós que vem a descoberta. Tanto é que quando a pessoa olha no espelho e ela olha os seus olhos, depois de algumas vezes que ela fez esta vivência, ela confirma que não foi os olhos que vê os olhos no espelho. Quer dizer que o que nós temos em volta de nós é o nosso corpo de matéria fina, e em volta desse corpo é como se fosse numa lata com pedras, com areia, com água. É assim que a nossa vida com o nosso corpo. Então quer dizer que está tudo ligado, mas está tudo separado. Quer dizer que as vivências que nós realizamos se encontram mais precisamente no nosso corpo de matéria fina, de imediato. Então a maneira que nós temos para resgatar essas vivências é com bondade interior, tendo uma compreensão. Essa compreensão tem que ser verdadeira. Se a compreensão é verdadeira, então a pessoa muda a maneira de ser. Alguns mudam a maneira de ser com sofrimento, mas eu vejo que nós podemos mudar a nossa maneira de ser com alegria, com compreensão, com bondade interna, que não precisaríamos de nos tornarmos envelhecidos
próximo de largar o corpo de matéria grosseira para fazer a reflexão. Toda época nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco, das vivências que nós tivemos e que nós estamos tendo, mudando esta maneira, ter uma compreensão de maneiras que a vivência agora passa a ser agradável, porque nós conhecemos pessoas que nós ouvimos falar daquelas pessoas e as pessoas falam assim que é agradável conviver com aquela pessoa, é agradável conversar com aquela pessoa. Quer dizer que a nossa vivência precisaria de tornar-se agradável para nós e para os outros. Se você gostou, acesse nossas páginas, nos prestigie com seu like,